nós elaboramos uma carta com propostas para a reforma tributária, uma carta da ABRADETER sobre o sistema tributário. Essa carta foi divulgada, a minuta dela ontem, está no site da ABRADETER, e eu vou ler para que seja aprovada pelo plenário, por todos os participantes do Congresso, e a partir daí ela vai se tornar um documento oficial da ABRADETER e vai ser levada às autoridades, aos políticos da situação, da oposição, do governo federal, dos governos estaduais, etc. Eu vou me permitir, como a carta já foi divulgada a todos, ontem está no site, eu acho que nós temos 2 palestras brilhantes para serem proferidas, e a carta tem 3 laudas. Eu vou ler os pontos principais, mas não vou ler a carta toda, mas diz assim: Carta de Belo Horizonte sobre o sistema tributário. Nos últimos 18 anos, a ABRADETER tem reunido em seus congressos anuais os maiores especialistas brasileiros e estrangeiros numa reflexão constante sobre o sistema tributário nacional. Desde sempre se verificou a necessidade de uma reforma que o torne mais simples e justo, de modo a que deixe de constituir empecilho ao crescimento do país. A sua complexidade raia o absurdo na tributação do consumo, hoje dividida em 5 tributos de competência dos 3 níveis da federação: IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Uma fusão destes tributos, com repartição da receita entre os entes federados, é medida que já muito se impõe. Resistências políticas há, mas podem e devem ser superadas de forma madura e equilibrada. Paralelamente a estas medidas estruturais, que dependem de emenda à Constituição, outras mais simples, mas de grande efeito prático, precisam ser tomadas no nível infraconstitucional, tais como: 1. Nos tributos não cumulativos, IPI, ICMS, PIS e COFINS, adoção do crédito financeiro irrestrito, admitindo o aproveitamento de créditos quanto a todas as despesas tributadas feitas pela empresa a bem do seu funcionamento. Quanto ao imposto de renda das pessoas físicas, extinção da tributação exclusiva e definitiva na fonte das aplicações financeiras, de sorte que os valores antecipados sejam levados ao ajuste anual. Extinção dos limites objetivos, cursos de idioma, artes, compra de material didático, etc., e quantitativo para dedução dos gastos do contribuinte com educação privada. E aqui sugerimos mais algumas mudanças que eu não vou ler, que vocês já conhecem, estão à disposição. Quanto ao imposto de renda das pessoas jurídicas, revisão da sistemática de tributação dos lucros obtidos no exterior por meio de controladas ou coligadas, para que só atinja as rendas passivas cuja fonte seja deslocada em busca de regimes privilegiados, como fazem todos os demais países. Supressão do limite para compensação dos prejuízos anteriores com lucros tributáveis, redução máxima de 30% destes, notadamente, mas não apenas, no caso da extinção da empresa. Quanto ao PIS e COFINS, enquanto não criado IVA nacional, fusão das 2 contribuições, garantida a neutralidade da carga tributária, exclusão do ICMS e do ISS da sua base de cálculo, autorização para que os prestadores de serviço que têm poucos créditos a aproveitar optem livremente entre os regimes cumulativo ou não cumulativo. Quanto às contribuições sobre a folha de pagamentos, tornar facultativa a opção pela contribuição substitutiva sobre a receita, inseri-las no regime de compensação do indébito, regido pela Lei 9.430 de 96, incentivo por meio de flexibilização dos critérios para desoneração ao pagamento de verbas que aproximam o capital e o trabalho, com participação dos lucros e resultados de stock options.
exoneração dos benefícios livremente concedidos ao trabalhador e seus dependentes, como plano de saúde e das verbas de caráter indenizatório. Quanto ao procedimento de fiscalização e ao processo administrativo, regulamentação dos critérios para desconsideração de planejamentos tributários, revisão dos artigos do CTN relativos à responsabilidade de terceiros, a fim de eliminar a insegurança jurídica que graça na matéria, submissão da fiscalização e dos órgãos julgadores administrativos às súmulas e à jurisprudência firme dos tribunais superiores, de maneira a evitar autuações infrutíferas. Aceitação de garantia administrativa sem necessidade de ação judicial para a expedição de certidão de regularidade fiscal quanto a débitos ainda não executados. E aqui, intimação do contribuinte para corrigir erros detectados pelo fisco em processo de compensação de tributos e no cumprimento das demais obrigações acessórias antes da expedição do despacho decisório. Apoio a projeto de lei complementar que fixa normas gerais de abrangência nacional para o processo administrativo tributário, que hoje tem feição com a lei própria. Supressão, onde ainda existe, do recurso hierárquico ao secretário da Fazenda contra as decisões proferidas pelos órgãos de julgamento paritário de última instância. Quanto ao processo judicial, restauração do efeito suspensivo automático dos embargos à execução, aperturar até o respectivo trânsito em julgado. A revisão da Lei 6.830 no que toca às garantias para facilitar a aceitação de bens não financeiros, permitir o oferecimento e adjudicação pelo valor de face de precatórios e créditos transitados em julgado, inclusive da administração direta do ente credor, equiparar definitivamente o seguro-garantia à fiança bancária, bem como para impor à Fazenda Pública, quando vencida, os ônus de ressarcir as despesas com a contratação destes. Suspensão das medidas criminais, mesmo após o fim do processo administrativo, se garantido o débito de forma integral e idônea. Inadiável é ainda a eliminação da guerra fiscal, que assola a Federação Brasileira, que arranha a isonomia, reduz a arrecadação e gera enorme insegurança jurídica. As medidas propostas nesta carta buscam reduzir a complexidade do sistema, gerando segurança jurídica e justiça tributária. Basta querer. Associação Brasileira de Direito Tributário. Esta é a carta que nós estamos propondo que vocês a aprovem para que se torne um documento representando as conclusões do 18º Congresso de Direito Tributário, que estamos na sessão hoje de encerramento. Os que estão de acordo permaneçam como estão.